Roger Guedes tem motivo suficiente para arrebentar neste derby aí, neste clássico Corinthians e Palmeiras, é o que vamos falar no vídeo de hoje. Olá, para você que não me conhece, eu me chamo Thaís e no vídeo de hoje vamos falar especificamente do camisa 123, esse atacante corintiano, um desses 4 reforços aí de peso que o Corinthians trouxe para essa temporada de 2021. Roger Krug Guedes, 24 anos, nascido em Ibiruba, Rio Grande do Sul. Roger Guedes jogou nas categorias de base do Grêmio, mas foi no Criciúma onde ele se tornou jogador profissional. E logo no Criciúma ele fez o seu primeiro gol contra o Corinthians, sim, o nosso Coringão. E vale lembrar também que o Roger Guedes teve uma passagem aí pelo nosso arquirrival, o Palmeiras, né? Este clube que não tem mundial e nunca terá, porque 51 é pinga e vale lembrar aqui. Então, e por esse motivo, por conta do Roger Guedes ter jogado aí pelo nosso arquirrival, eu conto para vocês motivos suficientes que esse jogador tem para jogar esse derby aí com sangue nos olhos. Então, bora lá. Quarto motivo, a torcida do Palmeiras. Sim, para quem não se recorda aí, esta novela Roger Guedes e Corinthians, que durou meses, né? A partir desse momento que o nome do Roger Guedes passou a ser vinculado com o Corinthians, torcedores palmeirenses começaram a atacar o jogador nas suas redes sociais. E começaram a dizer que o jogador é pé de rato, que é um jogadorzinho, que só se tornou o que se tornou por conta do Palmeiras. Então começaram a sentir uma dorzinha de cotovelo, né? Essa é a verdade. E começaram a atacar o jogador. É claro que o jogador em algum momento, né, teve o seu ápice ali, onde ele teve aquela live, né, com quem não se lembra aí, o Neto Imóveis, e ele aproveitou para dar uma provocação ali, né, provocar o torcedor palmeirense, dizendo que o Palmeiras não tem mundial. Na minha opinião não foi provocação, até porque não é mentira nenhuma, né, o Palmeiras realmente não tem mundial. Mas o fato é que o torcedor palmeirense começou a encher o saco do jogador, inclusive o jogador aí, o Roger Guedes, apagou no seu Instagram todas as fotos do qual ele vestia a camisa do Palmeiras. Então Roger Guedes tem motivo suficiente aí para dar uma resposta para esses torcedores rivais. Terceiro motivo, o elenco do Palmeiras aí, o seu antigo elenco, né? Em 2017, Roger Guedes passou por um trote, vamos dizer assim, liderado pelo Felipe Melo, né? Então, Roger Guedes se sentiu humilhado naquela ocasião, onde o jogador aí tinha um jogo pela Libertadores, se eu não me engano era o Peñarol, e ele estava relacionado para ser titular, porém de última hora o técnico acabou o retirando, né? Então ele chegou e pediu humildemente, de forma errônea ou não, ele pediu para não ser relacionado nessa partida, já que ele não seria titular quando ele descobriu que estaria no banco de reservas. E então com isso, na reapresentação aí do grupo no dia seguinte, nos treinamentos, o grupo ficou chateado ali com o Roger Guedes, então começaram a se reunir todo mundo ali para pegar o jogador e passar um trote, né? Só que esse trote não foi algo muito comum, foi muito pesado, né? Vou até deixar aqui algumas imagens para você dar uma olhada no que aconteceu, né? Um grupo aí de jogadores do Palmeiras correram atrás do Roger Guedes, pegaram ele ali, né, e tacaram ovos, amarraram o jogador com fita, né, pra quem não conhece silver tape, muito difícil mesmo de você se soltar, tacaram ovo na cabeça dele, farinha, acabou que houve chutes ali, né, e isso, né, vale lembrar também que estavam ali assistindo de camarote o departamento médico do Palmeiras, os auxiliares, tudo vendo aquilo acontecer naquela rodinha ali em cima do Roger Guedes e ninguém fez absolutamente nada. Então o Roger Guedes se sentiu humilhado naquela ocasião, né? Até porque isso acabou respingando não somente no jogador, mas na família dele, né? Até porque o cara tem esposa, tem familiares e tudo mais. E como foi filmado, acabou sendo visto aí como um ato desrespeitoso e acabou sendo visto aí por milhares, né? Através das mídias tradicionais, porque no dia seguinte já estava circulando as imagens aí tanto pela TV como pelas redes sociais, né? YouTube, Instagram e tudo mais. E o jogador realmente ficou chateado com aquilo, ele até deu declarações, né, falando que tinha ficado pé da vida e queria matar todo mundo no vestiário. Então esse é um dos motivos, né, já que os jogadores do próprio Palmeiras ali viu que pegaram pesado, meio que tentaram disfarçar e na rodinha ali, depois do acontecimento, começaram a cantar parabéns, sendo que nem era o aniversário do jogador, né, então vale lembrar que tentaram
dar uma passada de pano, essa é a verdade. Agora, tem ou não tem motivo suficiente para tentar se vingar aí em campo contra os seus ex-companheiros de clube? Segundo motivo, Felipe Melo. Sim, o volante do Palmeiras, Felipe Melo, já é conhecido, né, por ser meio que encrenqueiro, por falar muitas abobrinhas, né, essa é a verdade, por chamar briga, né. O Felipe Melo aí, seu ex-companheiro do Roger Guedes, quando o Roger Guedes estava no Palmeiras, teve uma roda ali, né, naquela famosa roda de bobinho, né, nos treinamentos ali que os jogadores fazem. O Roger Guedes simplesmente deu uma caneta no Felipe Melo e o Felipe Melo não aguentou e partiu para ignorância, partiu para falta de respeito, chamando o Roger Guedes de moleque, falando que ele tinha que respeitar, sendo que, meu Deus do céu, né, cara? Simplesmente Felipe Melo aí não aguentou e tomou uma caneta e achou ruim, né? Começou a dizer que o Roger Guedes não tinha que fazer isso, porque o Felipe Melo, a verdade é que ele se acha, para quem não se recorda, Felipe Melo é aquele mesmo da Copa do Mundo, esse mesmo jogador aí que fala que tem que dar tapa na cara de uruguaio, ou seja, né, o Felipe Melo aí tem um baita de um currículo de brigas, né, essa é a verdade. Então, esse ocorrido aí, Roger Guedes e Felipe Melo não se entendem, já teve essa discussão aí. Agora, tem ou não tem motivo suficiente aí para chegar nesse derby, nesse clássico e deitar e rolar para cima do Felipe Melo? A questão é, né, será que o Felipe Melo vai ser titular nesse jogo? Primeiro motivo, e o mais importante, a torcida do Corinthians, nós torcedores corintianos, sim, e o porquê? Porque o Roger Guedes pode simplesmente entrar nas graças da torcida corintiana. É claro que o jogador já está sendo muito querido, né? É um jogador aí que, meu Deus, se criou uma novela, criou uma expectativa até o momento dele de fato ser apresentado no Corinthians. Já no seu primeiro jogo pelo Corinthians, né? O seu primeiro jogo oficial, entrou e fez um baita de um golaço de falta, diga-se de passagem, né? Que nos salvou aí de uma derrota, então acabou empatando aquele jogo. Então eu acho que se ele entrar com essa vontade aí contra o nosso arquirrival, mostrar ali para o torcedor corintiano para que ele veio, né, entrar mesmo com sangue nos olhos, vai ter muito torcedor corintiano aí feliz, principalmente se ele conseguir marcar um golzinho. Eu acho que seria realmente para coroar com chave de ouro aí essa chegada do Roger Guedes ao Corinthians. E vale lembrar que no dia da sua apresentação oficial, né, que foi no dia do aniversário do Corinthians de 111 anos, na Neoquímica Arena, Roger Guedes foi perguntado pelo MC Rariel se ele comemoraria o gol contra o Palmeiras. E o Roger Guedes simplesmente disse, lógico, pai. Ou seja, o menino tá pronto, né? É um jogador de 24 anos, é um garoto ainda. E esse garoto tem tudo para fazer história com a camisa do Corinthians, né? A gente espera que essa história do Roger Guedes já se inicie nesse clássico, nesse primeiro clássico dele com Corinthians e Palmeiras. Seria muito bom pra gente, né? Que o nosso camisa 123 marque seu golzinho aí e entre de fato para a história. A questão é, Roger Guedes tem motivos o suficiente para entrar nesse jogo aí com sangue nos olhos e se entregar em campo, né? Eu acho que é isso que o torcedor quer ver, é raça, determinação, e o Roger Guedes pode nos proporcionar isso nessa partida. Se tem algo que me deixa esperançosa nesse derby aí, até porque a gente sabe que o Corinthians não anda muito bem nos seus últimos jogos, é o Roger Guedes. Se tiver alguém que eu tenho que apostar minhas fichas, realmente é nesse jogador. Embora eu goste muito do Juliano, William, Renato Augusto, mas para esse jogo, mais especificamente, Roger Guedes é o cara. Então, vamos ver o que vai acontecer. Então é isso, foi um videozinho rápido aqui para mostrar que o Roger Guedes tem motivo suficiente aí para entrar com sangue nos olhos contra o nosso adversário aí, porque, querendo ou não, Corinthians e Palmeiras é sangue no olho, é tapa na orelha, é o jogo da vida. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que você acha do Roger Guedes aí, se ele vai ou não arrebentar contra o Palmeiras. Então, muito obrigada para você que assistiu. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, curta e compartilha, que isso ajuda demais. Fica com Deus, até o próximo vídeo e vai Corinthians!